Shalom, está começando mais um programa IECG para você. Um programa que foi feito para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a nossa cidade. Nós da Igreja Evangélica em Campo Grande queremos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Temos tantos testemunhos, Deus realmente tem operado maravilhas em nosso meio. Vivemos num mundo complexo, há um sistema predominante. E as pessoas com que você se relaciona, pessoas que você ouve, vai formando em você uma identidade. Eu não sei qual é a sua identidade, qual é a sua formatação mental, mas eu tenho uma proposta para você. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Preste atenção nesse texto. Não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, é tomar a forma do sistema. Há uma opressão de entendimentos, compreensões, ideologias, pensamentos que vêm do mundo para influenciar você e formatar você nas suas ideias. Mas nós temos a mente de Cristo, a nossa identidade vem dele. Há uma resistência nesse mundo, mas nós queremos compartilhar com você os feitos, as maravilhas, aquilo que Deus realiza e pode realizar na sua vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Há algo que é bom, há algo que é agradável, mas você pode viver a perfeita vontade de Deus. Só é possível entrar nessas dimensões pela renovação do entendimento, pela renovação da sua mente. Nós queremos compartilhar com vocês todos os dias, pela televisão e também na igreja, uma palavra vinda do trono de Deus que vai formar em você uma nova identidade e levar você a viver nessa nova perspectiva de possibilidades, de rompimentos e conquistas por meio da fé. Na verdade, a nossa fé ela é mais importante do que o ouro. As pessoas batalham diligentemente para alcançar o ouro. O ouro fala de recursos, de dinheiro e outras coisas mais. Mas a nossa chamada principal e a recomendação apostólica é batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pela fé, tudo se torna possível. Vem estar conosco, continue ouvindo a nossa programação e você vai ser tremendamente abençoado e edificado na sua fé e você vai viver os milagres de Deus. Continue conosco, Deus que te abençoe, no nome de Jesus. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu tenho mais um livro, este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado nesse jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor,
sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Graça e paz, ouvintes do programa IECG para você. Hoje nós estamos aqui, eu e o pastor Clodoilson, para falarmos sobre o mês de janeiro na IECG. Janeiro é o mês da libertação. Fala um pouquinho para nós, pastor Clodoilson, sobre esse mês. Graça e paz, ouvintes, é uma alegria poder falar com vocês e queremos abordar um pouquinho sobre esse tema que às vezes para algumas pessoas é um pouco controverso, que é a libertação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus dizia assim: Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus entrou especificamente nesse tema, ele estava conversando com os judeus crentes, judeus que acreditavam que ele era o Messias. E Jesus entra num tópico que mexe com aqueles judeus, porque ele fala exatamente que para que a pessoa fosse liberta, o primeiro passo era ela se tornar um discípulo. Se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando as pessoas participassem realmente e tivesse totalmente envolvido com aquele ensino que Jesus estava transmitindo, nessa caminhada é que ela então participaria e receberia todo o nível de libertação que ela precisaria. Não é isso, pastor? Sim, é isso mesmo, pastor, porque às vezes nós achamos que a libertação é como se fosse um passe de mágica, né? E na verdade a libertação é assumir compromisso. Eu digo assim que a libertação ela é esse processo de santificação nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a libertação ela propicia esse nível de santificação para o cristão. É verdade. E claro que às vezes alguém pode entrar e confundir um pouquinho, porque a libertação ela tem duas áreas, né? Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, quando Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, né? E ungiu ele para libertar os cativos. E aí muitas pessoas, quando elas pensam na unção, a unção ela despedaça o jugo, é óbvio. Sim. Então, às vezes, o evangelista, o pastor, ou até um membro, às vezes ele é usado para ministrar sobre uma pessoa que está ali cativa, que está prisioneira de alguma coisa, e através da unção que está sobre aquele discípulo de Cristo, as pessoas elas são libertas e vêm conhecer o Evangelho. Então, esse é o primeiro passo da libertação. Mas a área específica que nós atuamos não é essa área, embora que muitas vezes a gente prega, as pessoas são libertas e conhecem a Jesus. Mas nós estamos falando de uma caminhada, das pessoas que estão caminhando com Cristo. Porque hoje a gente sabe que no meio cristão existem muitas pessoas que já servem a Jesus, mas elas estão prisioneiras de hábitos, situações, várias áreas na vida delas. Pecados que não conseguem romper, sim, né? Então, bom, antes eu quero dizer, né, o pastor Clodoilson, pastor Ana, nós somos casados. Há quantos anos, meu amor? Quase 32. Quase 32 anos. E exercemos o ministério de cura, né, cura interior e libertação ali na IECG, na Igreja Evangélica em Campo Grande. E esse mês de janeiro é um mês onde nós designamos, né, o nosso apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa, para iniciarmos o ano fazendo realmente esse exame, né, de espiritual, para ver como é que está a sua vida espiritual, se não existe nenhuma amarra na sua vida, se você não está cativo de algo. Isso envolve todas as áreas da sua vida.
o espiritual, emocional, financeiro, comportamentos, né? Às vezes as pessoas dizem, eu sou nervosa mesmo, eu rodo a baiana, eu chuto o pau da barraca. E não consegue entender que esses são comportamentos pecaminosos que desagradam a Deus e que precisamos nos libertar desses comportamentos. E às vezes a pessoa até tem consciência, mas não consegue romper. Então, nesse mês de janeiro, nós estaremos trabalhando todas essas áreas, né? Comportamental, sentimental, prisões, amarras. E também temos o nosso curso, que é nos 2 últimos finais de semana de fevereiro. Né? De janeiro. E temos alguns requisitos, né? Para que você possa participar deste curso. Se você tem interesse, você procure ali a Igreja Evangélica em Campo Grande, ligue ali, que as pessoas estarão informando a você sobre as inscrições, sobre como fazer este curso. Mas tudo isso é para proporcionar ao cristão uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida onde você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembrando, né, pastor Ana, que esse curso é os 2 últimos finais de semana de janeiro, mas nesse mês de janeiro que nós vamos estar ministrando, serão as quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras do mês de janeiro, nós estaremos ministrando na área de libertação e cura interior. Todo ano nós iniciamos sempre às quartas-feiras ministrando nessa área. E quero abordar também um pouquinho da cura interior, né? Que a gente fala sobre libertação, dessas amarras, dessas prisões, mas nós também abordamos a questão da cura interior, que também é um tema que para alguns ainda é controverso, mas a cura interior nada mais é do que a gente, através da palavra de Deus, acessarmos áreas na vida do cristão que mantém ele limitado, ele não consegue romper, né? Pessoas que estão aprisionadas pelo medo. Quantas pessoas ficam aprisionadas pelo medo e não conseguem romper em muitas áreas? Isso faz parte de, às vezes, traumas, situações do passado, que a pessoa, de alguma forma, aquilo marcou a alma dela, ficou aquela marca na vida dela, e ela não consegue se desvencilhar desse medo. E nós abordamos temas como esse, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, tantas áreas aí que mexe hoje na alma humana. Até porque hoje as pessoas chegam muito na igreja buscando resolver os seus problemas, mas o fato das pessoas estarem buscando isso é porque elas querem de fato uma solução, mas existe uma caminhada para chegar até aí. Precisa ela entender os processos, porque tanto cura interior como libertação, ela é processual. Né? Não é algo assim, não é um passe de mágica, é a partir do momento que você passa a entender e você começa então a desenvolver a sua caminhada de fé. E é nessa caminhada de fé, à medida que vocês vão andando em Cristo Jesus, vocês vão descobrindo, esse processo vai se manifestando na sua vida, vocês vão descobrindo a verdade e aí vocês vão sendo libertos. Foi exatamente isso que Jesus falou ali no Evangelho de João, como eu abordei no início desse programa. Pastor Clodoilson, esse é um assunto fascinante, né? Quando a gente fala da alma do homem, a alma humana, essa questão espiritual, e você começa a acompanhar as pessoas e de repente você começa a ver essa pessoa que estava tão amarrada, tão aprisionada, essa pessoa já começa a dar passos, né, em direção a essa liberdade. E isso é maravilhoso, isso é muito gratificante. E é aquilo que você iniciou dizendo, pastor, conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas de você ler. Para você conhecer algo, você vai ter que investir o seu tempo, né? Então, por exemplo, nós nos conhecemos, mas quantos anos de investimento? 35 anos aí, né? Então, hoje nós podemos dizer, nós nos conhecemos. E para você conhecer as verdades que vão te levar a essa libertação, às vezes não é ouvindo uma vez, duas, três, mas aí vai para aquele versículo,
aquele ensinamento de Jesus, né? Que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, o conhecimento da verdade é o que? É você se tornar praticante da palavra de Deus. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se existe uma maldição, existe uma causa. E a libertação, ela vai exatamente na causa. Nós não podemos ficar lidando, né, pastor, tentando amenizar os sintomas. Nós temos que ir na raiz, nós temos que ir na causa. E esse mês de janeiro é um mês onde o Espírito Santo vai te levar à causa daquilo que está fazendo com que você não cresça, não se desenvolva, não rompa seus limites. E nesse mês eu estarei abordando 2 temas, que é o espírito de manipulação, que é uma regência maligna que às vezes nós detectamos desde a tenra infância, né? Uma criança já tentando manipular, e se essa criança às vezes não é corrigida da forma bíblica, ela se torna um adulto manipulador e as pessoas, né, à volta ali sem saber o que fazer, como se aquela pessoa fosse o centro das atenções, e isso causa um transtorno em toda a família. Então, o espírito de manipulação, e também estarei abordando este assunto sobre os limites, né? Os limites que nós mesmos colocamos nas nossas vidas. E às vezes não sabemos nem o porquê. Não posso, não consigo, não vou dar conta. Por quê? Né? Se o Senhor nos chamou para a liberdade, Ele nos disse, né? Deus nos disse lá no Gênesis, que nós deveríamos dominar sobre todas as coisas. E hoje o que a gente vê é o ser humano sendo dominado, né? Sendo que a ordem do nosso Deus foi crescer, multiplicar, frutificar e dominar sobre todas as coisas. E hoje o que nós temos visto é o ser humano sendo dominado, né? É verdade. E dentro disso que ela falou, e até ela comentou aqui, 35 anos a gente já se conhece, na verdade, desde o momento em que a gente começou a namorar, né? Casados já estamos há quase 32, mas só abordando uma questão hoje da sociedade, né? Hoje nós estamos vivendo uma questão muito grave na sociedade, onde o ter é mais importante do que o ser, né? Eu lembro quando éramos crianças, os nossos pais perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje, na verdade, a maioria dos pais, eles já trabalham com as crianças para que elas tenham alguma profissão que lhe dê dinheiro, que eles possam ter condições de pagar. Eles não estão preocupados com ser, o que a pessoa vai ser, mas sim com ter. Então, a gente vê uma civilização totalmente voltada para ter as coisas. E consequentemente, nós passamos a ter uma civilização vazia, né? A gente tem visto aí pessoas sofrendo demais porque elas chegam à idade adulta e elas não sabem quem são, elas não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Mas, né? Tem condições financeiras, mas hoje a gente vê pessoas se suicidando, com crise de identidade, né? As pessoas sofrendo realmente. Por quê? Porque elas estão perdidas. Elas chegam, é um ser humano adulto, mas perdido. Exatamente por quê? Porque a sua infância foi construída na base simplesmente do ter. Acontece algum problema, os pais preferem dar um brinquedo, dar um presente, dar dinheiro, do que ter um tempo para ensinar. Eu acredito que mudanças estão vindo aí pela frente, mas eu quero dizer, se você, esse adulto que se sente vazio, venha participar conosco às quartas-feiras, às 19h30, na rua 14 de julho, 2706, no centro da cidade. A Igreja Evangélica em Campo Grande estará com as portas abertas para que você venha participar conosco todas as quartas-feiras nesse mês de janeiro e experimentar uma libertação, uma liberdade em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ser livre é algo maravilhoso, é algo fantástico. Você realmente não ficar preso aos pensamentos do que as pessoas pensam ou não pensam a seu respeito.
porque é uma vida muito cansativa você querer viver a vida sempre dependendo da aprovação de outras pessoas. É um jeito cansativo de viver, né, pastor? Então, que você Dependendo possa da ver, aprovação dos participar outros. conosco. E é isso aí, queridos. Será um mês extraordinário. Nós já estamos orando, temos uma equipe que nos dá todo o suporte, uma equipe de intercessores, de facilitadores. E aguardamos vocês, tá? Aqui na primeira quarta-feira de janeiro, dia 3, às 19h30, nós estamos esperando você para que você receba do Senhor a sua libertação. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém. E hoje nós vamos falar a respeito de planejamento e organização. Diga comigo, planejamento e organização. E na semana que vem, encerrando, o tema é fé e ação. E vai ser um tempo poderoso, porque Deus se move aonde há fé. E a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A expressão da nossa fé é uma atitude. E você vai ter uma oportunidade para se expressar em fé. E Deus vai olhar e vai ver a fé no seu coração e você vai atrair o agir de Deus sobre a sua vida. Nós aprendemos, é importante que isso esteja claro dentro de você. Deus não se move simplesmente num ambiente onde há necessidades. Algumas pessoas gritam desesperadas: será que Deus não está vendo a minha necessidade? Deus quer ver a sua fé. E pela fé a sua necessidade vai ser correspondida. Deus trabalha assim. Deus não se move em ambientes onde há necessidade. Deus se move em ambientes onde a fé é ativada. Por isso a importância de você ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 14. Esse texto fala a respeito de discipulado. O preço do discipulado.
o preço da renúncia para seguir a Cristo. Será que existe renúncia para seguir a Cristo? Sim ou não? Lógico que existe. E o próprio Jesus está falando a respeito disso, porque ele diz: olha, se alguém quer vir, versículo 26, se alguém quer vir após mim, e não aborrecer ao seu pai ou a sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele vai falar de discipulado, o preço do discipulado. E alguém vai dizer: mas o que isso tem a ver com planejamento e organização? Tem tudo a ver, porque até para entrar no discipulado precisa se medir o custo que vai pagar pelo discipulado, porque é um custo de renúncia. Então tem que ter planejamento para não começar e parar no meio do caminho. A nossa jornada como filhos de Deus nesta terra não é para desenvolvermos a nossa fé por uma semana, por 2 semanas. Eu servi a Deus por 1 ano, eu devo ter muito crédito lá. Não, a nossa chamada é para servirmos a Deus por todos os dias em que vivermos aqui na terra. E olha o que ele diz, versículo 27: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora 28: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Isso fala de planejar. Tudo que você vai fazer, por menor que seja ou maior que seja, é preciso colocar numa planilha. Pastor Ademir, especialista em fazer planilhas. Se você precisa de uma aula a respeito deste tema, fale com ele, que ele vai ensinar você. Ele já tem ensinado muita gente a fazer o planejamento, principalmente planejamento financeiro. Algumas pessoas falam: isso é besteira, e pensam que é besteira, e a vida vira um caos. É muito importante que você se assente primeiro, faça o planejamento, planifique tudo, coloque tudo no papel. Quanto vai custar? Jesus está falando a respeito de discipulado, mas está falando também a respeito do planejamento para entrar no discipulado. Mas não é só o discipulado, isso diz respeito a toda a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós entramos numa aliança, nós meditamos, nós trilhamos o caminho da unidade, o caminho da obediência, nós sonhamos, mas se não tivermos planejamento, não alcançamos os nossos sonhos. Entra ano e sai ano. Agora, na semana que vem, você vai também saber, se você planejar e não executar o que você planejou, você vai ser a pessoa mais frustrada da terra. Quando chegar no final do ano, vamos lá, prestação de contas. Porque no reino de Deus tem prestação de contas. Algumas pessoas não gostam de prestar contas. A nossa chamada é de discipulado mesmo, e tem prestação de contas. Quando Jesus fala a respeito da distribuição dos talentos, um recebe 5, outro 2, outro 5, 2 e 1. Vamos lá, vamos acertar as contas aqui. Como você lidou com os seus talentos? O 5 disse: olha, eu produzi mais 5. O que tinha recebido 2 disse: eu produzi mais 2. E você que recebeu 1? Eu não produzi nada. Então tem um acerto de contas. Jesus, quando chamou os discípulos para a oração no Getsêmani, ele sai de perto dos discípulos, depois ele volta e encontra os discípulos dormindo. Falei: acorda, discipulado. O discipulador desperta o discípulo, vamos orar. Amém? Então o planejamento, ele é essencial. E depois você vai entender na semana que vem, a fé sem as obras e o sonho sem obras, isso é uma ilusão. E você não vai alcançar absolutamente aquilo que você deseja alcançar. Então você vai planejar, depois você vai, por uma ação, executar o que planejou, e você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Agora observe mais. Vamos para frente. Vou repetir o versículo 28. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem
a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha só, o rei vai sair à guerra, o exército dele é menor do que o outro exército, ele tem que fazer avaliação se o exército dele é capaz de vencer o inimigo, senão ele tem que mandar o quê? Correspondência e pedir paz. Então é preciso fazer o quê? Análise, se assente, se preciso for, reúna a família para tomada de decisão. Nós estamos findando o ano de 2017, prestes a entrarmos em 2018, e essa ministração é uma ministração que vai despertar você para o seu planejamento para o ano de 2018, para quando chegarmos no dia 31 de dezembro, você vai poder estar celebrando as conquistas e as vitórias. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se assente, faça planejamento, programe, planilhe, coloque em ordem as coisas. Tem que ordenar bem todas as coisas. Se não há organização, há muito desperdício. Há muito desperdício. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, as coisas não foram feitas de uma forma aleatória, não. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, no Gênesis, o plano da criação, isso foi... A Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus... Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava só, estava Ele, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo. Imagina se Ele tivesse criado os peixes antes de ter criado as águas, os mares, os oceanos. Então Ele cria todas as coisas de uma forma ordenada e planejada, e tudo estava no seu devido lugar. Interessante, nós aprendemos aqui, foi despertado em nós, Deus estabeleceu um padrão. Estabeleça um padrão e não diminua, e não negocie o padrão que você estabeleceu. Avance no padrão. Interessante porque o próprio Deus vem e Ele observa e Ele diz, e viu Deus que o que Ele tinha feito era bom, porque Ele veio e avaliou aquilo que Ele havia feito. É fundamental que você, é de fundamental importância que você estabeleça padrões na sua vida pessoal, padrões na sua vida ministerial, padrões na sua vida profissional, e avance, especialize, para que a sua influência aumente no lugar que Deus te estabeleceu. No lugar que Deus te estabeleceu. O capítulo 1 fala a respeito da criação. Todas as coisas foram criadas debaixo de um ordenamento e uma sequência planejada por Deus, o Criador. Quando você lê no capítulo 6, quando Deus chamou Noé para que ele construísse uma arca, Deus deu a Noé a planta da arca. Olha, Deus deu a planta, Deus deu o projeto. Como é importante ter o projeto e seguir o projeto. Observe aqui Êxodo 25. Êxodo capítulo 25 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? Olha só, é Deus dizendo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Eu fico imaginando, por que o próprio Deus não fala? Imagina, Deus não pode falar com todos? Lógico que pode, mas essa é a dinâmica de Deus. Deus estabelece pessoas, e através de pessoas Ele se comunica na face da terra. Como disse o Guinness, mas todo mundo não é igual? Ele diz, todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Moisés era o líder, aquele que Deus havia separado, e Deus falava com ele, e Moisés falava com Deus face a face, era olho no olho. Deus disse: fala ao meu povo que me traga uma oferta, e vai ser específico que tipo de oferta eles deveriam trazer. Deus, Ele é específico, Ele é claro. Ele não diz simplesmente: olha, fala ao meu povo que me traga uma oferta. Diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Versículo 3: esta é a oferta que recebereis deles. Aí ele diz: ouro, prata, bronze, estofa azul,
púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, e aí vai. Tintas vermelhas, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para... E vai sendo específico, percebe? Planejamento, organização. Sem planejamento, sem organização, não tem êxito. Algumas pessoas estão vivendo uma vida atribulada, estão debaixo de perturbação, porque não fizeram planejamento, não se organizaram. E aqui diz: pedra de ônix, pedras de engaste, para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário. Me farão o quê? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Deus vai ser claro: eu quero que vocês construam um santuário, para que eu habite no meio de vocês, e diz: conforme tudo que eu te mostrar. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30, e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação, que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu quero apresentar a vocês mais um livro da minha autoria. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. O que é a luz? É a revelação. Você pode ter toda a informação do mundo. A palavra, você pode até ter informações a respeito da Bíblia. Mas o que vai mudar a sua vida é a revelação, é a luz. E quando a luz, a revelação chega em você, aí as trevas são dissipadas. E eu falo a respeito disto. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Há uma luz que vem da parte de Deus que promove salvação. Há uma luz e a revelação que vem da parte de Deus que te liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há uma revelação da parte de Deus que te faz prosperar. Deus tem sim prosperidade para a sua vida. Leia este livro e você vai ser abençoado. Azeite para... E vai sendo específico, percebe? Planejamento, organização. Sem planejamento, sem organização, não tem êxito. Algumas pessoas estão vivendo uma vida atribulada, estão debaixo de perturbação, porque não fizeram planejamento, não se organizaram. E aqui diz: pedra de ônix, pedras de engaste, para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário. Me farão o quê? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Deus vai ser claro: eu quero que vocês construam um santuário, para que eu habite no meio de vocês. E diz: conforme tudo que eu te mostrar. Atente para isso. Para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É muito importante nós, pastores, líderes de células, tomarmos a palavra de Deus como modelo. Nós podemos ter êxito na nossa jornada e na nossa caminhada de influência e de conquista de território, se executarmos aquilo que foi planejado. Deus disse: aqui está o modelo, faça conforme o modelo. Amém?
Glória a Deus, Jesus é bom, pastor. 1 Crônicas capítulo 28. Diz assim: deu Davi a Salomão seu filho. O que ele deu? O que ele deu? Tá lá. Deu Davi a Salomão seu filho. Diga planta. Eu acho que planta é uma árvore que é para plantar no jardim. Não, essa planta é aquilo que o arquiteto faz, é um projeto. Amém? A planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. 12. Atente para isso. E também a planta de tudo quanto tinha em mente. Diga mente. Preste atenção, tem que sair da sua mente e ir para o papel. É fácil? Não. Nós estamos aí sentando para definir o modelo e o padrão que vão ser as igrejas evangélicas que serão abertas. Como vai ser? Quando você entrar em qualquer igreja evangélica, vai ter que ter a nossa identidade, a nossa linguagem. É questão de cadeiras ou alguma coisa assim, mas é a mesma linguagem, a mesma unção, o mesmo mover, a mesma forma do culto. Aonde você entrar, tem que ser o mesmo padrão. Mas o que ele faz? Não fica na mente. Diga, não ficou na mente. Vou ler na minha Bíblia, minha tradução. Diz assim: e deu-lhes instruções. O texto diz assim: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas. O duro, meu irmão, quando você dá instrução, o cara faz o contrário. Você fala, faz assim, assim, assim. Ele fala, eu faço do meu jeito. Aí quebrou a unidade, não tem a bênção ordenada. Ele diz: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Diz no 14, diz assim: especificou o peso da prata, dos vasos de cada serviço, tudo especificado, detalhes. Meu irmão, você vai sair daqui saturado com essa palavra. Algumas pessoas estão debaixo de perturbações e neuroses na área de finanças, por falta de organização, por falta de planejamento. Mas você vai sair desse lugar debaixo de sabedoria e de graça, para você se organizar e você ser bem sucedido. Vamos para mais um texto, Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Esse aqui é um conselho que Jetro, o sogro, deu a Moisés. Conselho de sogro é uma beleza, e de sogra é melhor ainda. Algumas pessoas têm problema com sogra. A minha sogra é uma mulher extraordinária. Como é bom ter uma sogra abençoada, né? Você fala, posso, você é um homem de sorte. Será que é a sogra? Será que é a sogra mesmo? Que abençoada? Ou é o genro ou a nora? Olha só, Moisés, ele era o líder, e só Moisés atendia o povo. Não temos o número exato, mas calcula-se aproximadamente 3 milhões de pessoas. Meu irmão, nós temos aqui entre 3, 4, 5 mil pessoas que orbitam conosco. Se você falar com a minha secretária, que é a Cirlei, meu irmão, todo dia ela fala, apóstolo, está aqui ó, a lista para você atender. Está aqui. Né, pastor Joaquim? A fila é grande. Amanhã eu vou atender muita gente. Na sexta-feira eu vou atender muita gente. Fala só, eu estou na fila, apóstolo, tem um mês, você não vai me atender? Não, vou atender você também. Mas nem sempre é fácil. Graças a Deus nós temos pastores e líderes de célula que cumprem uma função extraordinária. Mas nesses dias aqui, apenas Moisés sentava e faziam fila, e era de manhã até a tarde, Moisés ouvindo reclamações e dando orientações e julgando a causa do povo. Jetro olhou aquilo e falou, não é possível, você vai morrer, você vai ficar estressado e vai cansar o povo. Vem cá, vou te dar um conselho.
Separe aí homens capazes, homens de verdade, que não sejam avarentos, tem que ter perfil. Estabelece-o como capitães de 10, os grupos pequenos, capitães de 10, capitães de 50, capitães de 500 e capitães de 1000. Tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 10, tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 50, pessoas que têm capacidade, foram treinadas para cuidar de 100, tem pessoas que têm capacidade para comandar 1000. E eles vão julgar as causas. As crianças brigavam, mas as minhas crianças brigaram, você, meu irmão, não atendeu um negócio desse? Aí ele disse, olha, eles vão atender. Isso é o sogro dando conselho. Estabelece, eles vão cuidar dessas causas, dessas questões pequenas, e você vai administrar as questões maiores. A visão celular no modelo dos 12, ela é extraordinária, que é uma forma de governo, para que todo o povo seja correspondido e abençoado. Todas as pessoas na igreja que estão conectadas a um líder, a uma célula, são assistidos. Não tem ninguém desamparado. Não existe ninguém desamparado, porque se cuida através das células. E as questões maiores e mais complexas, elas chegam a nós. E aí nós intervimos. Mas questões básicas, cortou a água e cortou a luz, o camarada foi preso, foi para o hospital, imediatamente o líder é acionado, é ou não é? E eles vão e eles resolvem, e as questões mais complexas chegam a mim, e nós temos caminhado e avançado para tomarmos a cidade, que não são 3 milhões de pessoas, aproximadamente 850, 60 mil pessoas, mas vão tomar a cidade, amém? Onde há planejamento, diminui-se o estresse, o ambiente se torna mais eficiente. Moisés recebeu um conselho do sogro, ele se organizou, estressou menos, e também o povo ficou menos estressado, e fora correspondido nas suas expectativas. Diga planejamento e organização. Olha só, desde o Éden, quando o homem peca, já nasce o plano da redenção. Lá no Gênesis, nascerá alguém, da mulher nascerá alguém que vai pisar a cabeça da serpente, esta lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Jesus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, fala a respeito do nascimento do Messias, e Isaías fala de uma forma clara, fala o nome dele, conselheiro maravilhoso, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Nós vimos em Isaías 53, o ato da redenção, tudo foi planejado, o script foi cumprido, até Judas tinha que ter na equipe, para que as escrituras se cumprissem. E alguém diz, toda equipe de 12 tem um Judas. Não, aquilo era para que as escrituras se cumprissem. Nós não precisamos de mais ter Judas nas nossas equipes, e não temos. Você vai dar um aplauso, Senhor? E não temos. Toda equipe de 12 tem um Judas. Não, Jesus esteve para que as escrituras se cumprissem. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, sabe o que ele fez? Vocês vão servir a multidão, disse aos discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50, organização. Enquanto eles não se assentaram em grupos, normalmente a Bíblia 5.000 pessoas, porque não diz simplesmente assim, se assentem em grupos, é específico. Alguém disse, olha, essa questão de célula é tudo quadradinho, isso aí é ultrapassado, não tem mover de Deus. Não, Deus se move na organização. Tem gente que quer ser mais espiritual que Deus. Não, o vento me leva e eu sou guiado pelo vento. O vento sopra e eu entro no mover. Mas Deus trabalha com estruturas. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, primeiro se formou a estrutura, cada osso se juntando ao seu osso. Depois começaram a crescer os nervos da carne, a pele, mas não tinha vida. Depois que veio o mover do Espírito, está entendendo? O mover do Espírito, quando ele chama, vem Espírito, o Espírito vem, e o Espírito então volta, e aqueles corpos se colocam em pé, se tornam um exército poderoso. Muitas pessoas querem mover, mas se não tiver estrutura, não suportam mover.
É a mesma coisa de colocar remendo novo em pano velho. Estoura. Vinho novo em odres velhos. Estoura. A célula tem uma forma de ser, não inventa moda. Nós estamos desenvolvendo um livro com 53 mensagens que eu preguei, e dessas 53 você vai poder ministrar nas células. Janeiro, fevereiro, março, cada tema que temos ministrado, você vai ter o esboço das mensagens que eu ministrei, e nós vamos falar na mesma linguagem, e na mesma linguagem Deus vai se manifestar. Estabelecemos um padrão, e a glória de Deus vai inundar os nossos corações, vai facilitar a sua vida. Você vai ter o esboço preparado das mensagens, e cada semana você vai ter lá o alimento para ministrar ao povo, e seremos um, e na nossa unidade as limitações e as restrições cairão por terra. Amém? Jesus não é fruto do acaso, de um acidente, não. Jesus é fruto do planejamento, daquilo que estava na mente de Deus e já estava escrito na sua palavra. Tudo que Jesus viveu já estava escrito. Tudo que ele viu, para que se cumprisse as escrituras, estava tudo escrito, planejado. Nós trabalhamos na visão celular, meu irmão, se organize, é na simplicidade, é na singeleza, seja simples, que as pessoas entendam a linguagem, e o nosso povo vai ser curado, edificado, e todos vão prosperar de uma forma abundante. Nós vamos poder celebrar aqui, no final do ano, a nossa conquista, a nossa vitória. Eu quero orar por você, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Eu creio no poder da oração. Nós temos orado e a base bíblica para isso. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar juntos? Concorde comigo. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta vida que me ouve. Uma mãe, um pai, um filho. Oh Deus, o peso que está no coração, eu peço que o óleo fresco seja derramado sobre a cabeça. Oh Deus, e que a mente seja renovada, e o coração seja tocado, e que venha o Teu quebrantamento. Que a Tua presença se manifeste, ó Pai, neste lar, e toda perturbação seja arrancada, neutralizada pelo poder do nome de Jesus. E eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o teu trabalho, que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, que o Senhor te prospere na sua jornada, e que 2018 seja um ano extraordinário para você e para a sua casa. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus que abençoe você. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the Lord.